Pois não, muito boa noite. Nós estamos aqui em mais um Frente a Frente. A política é a arte de comunicação e também a arte de interligação das pessoas. Tudo depende da política, né? O seu dia a dia, a sua moradia, o seu emprego, tudo é política. É por isso que discutimos políticas aqui. Você pode participar e deve daqui do Frente a Frente através do telefone 0 operadora 17 3355 8432 ou pelo e-mail frenteafrente@redevida.com.br e ainda pelo Twitter da minha colega aqui, Denise Rotenburg, que é @DeniRotenburg, está aí na telinha. Pois é, hoje aqui no Frente a Frente nós estamos com o líder do PROS, é um líder novo, está no segundo mandato, o deputado Domingos Neto, que aliás está fazendo aniversário hoje. Deputado, parabéns. Obrigado. E é uma honra recebê-lo aqui exatamente no seu dia de aniversário. A honra é toda minha. Quero agradecer à Rede Vida de Televisão e aqui a vocês, Zé Maria e Denise, pela oportunidade de podermos discutir aqui a pauta da Câmara dos Deputados e a política no Brasil. E nessa mesa redonda, a minha colega Denise Rotenburg. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputada. É um prazer recebê-lo aqui. O deputado Domingos Neto, como o Zé Maria já adiantou, está completando 27 anos hoje. É o mais novo líder no Congresso Nacional. Ele está no segundo mandato, elegeu-se pela primeira vez pelo PSB, mas depois seguiu com os irmãos Ciro Gomes, ele que é do Ceará, seguiu com os irmãos Cid e Ciro Gomes para o PROS. E hoje ele lidera o partido na Câmara dos Deputados. E foi ainda, ele é advogado, e foi também secretário da Copa do Mundo em Fortaleza. E foi bonita a Copa do Mundo na sua cidade, né, deputado? O Brasil fez uma boa apresentação por lá, mas infelizmente o nosso time não chegou à sonhada taça. Mas nós estamos aqui mesmo para falar de política e é esse assunto que vai começar o nosso bate-papo de hoje. E você pode mandar as suas perguntas para 0 operadora 17 3355-8432 ou ainda para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br e tem o meu Twitter que aparece aí no rodapé da sua telinha. Deputado, por falar em Cid e Ciro Gomes, circula a informação de que os irmãos Ferreira Gomes procuram um novo partido para poder ou fazer uma fusão com o PROS ou mesmo uma nova migração por causa do chamado tempo de TV. Existe aí um projeto majoritário, um projeto nacional que Cid Gomes ou Ciro iriam abraçar e a estrutura do PROS não permite que se consiga lançar uma candidatura com um amplo programa de televisão. Como é que está essa questão? O Cid já tinha falado, inclusive, abertamente sobre a possibilidade e a tentativa que iria fazer de se fazer uma grande frente de esquerda, agregando a reforma política que deve ser votada até o final de maio, e o que for votado, por si, já vai ser um divisor de águas em todas as articulações políticas, não só do Cid, mas de todos os políticos do Brasil. O senhor acha que o PROS está confortável no governo, deputado? Porque perdeu o Ministério da Educação e o Eunício Oliveira está ganhando mais espaço no governo. Está confortável, está bem? Bom, quem pode falar pelo PROS é sempre o presidente do partido. Mas naturalmente, como líder, tenho sempre tentado defender os interesses da nossa bancada. E o governo, o PROS foi um parceiro de primeira hora. Então, desde a eleição, já esteve junto com a presidenta Dilma. E a coisa mais legítima do mundo, daqueles que fizeram parte da guerra e do exército vencedor, de poder dividir a missão de governar o país. E isso está sendo conversado no governo, com o presidente do partido, com a nossa ajuda também, mas o PROS, nesse ano, por exemplo, depois do PT e do PCdoB, é o partido que mais tem acompanhado o governo nas votações na Câmara dos Deputados, mostrando o seu compromisso, independente de cargo. Agora,
há muitas reclamações na bancada em relação aos cargos, porque a gente percebe na Câmara que os partidos começam a ficar meio desconfortáveis com essa história de participação no governo. O PR, por exemplo, deseja o Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes. Como é que está o próximo? Porque embora não diga, todo mundo diz, não quero cargo, não quero cargo, mas todo mundo quer se sentir partícipe de um projeto. E, pelo menos o que os deputados explicam, essa história de ser partícipe de um projeto é participar com cargo, sim. E não tem assim nenhum que o PROS esteja reivindicando? Como é que funciona nos estados? As bancadas federais de sustentação naturalmente discutem isso e a nossa participação como líder do PROS é exatamente para tentar defender os interesses dos nossos liderados em cada uma das bancadas estaduais. Os cargos de atuação federal, esses sim, são na discussão da coalizão partidária. E aí temos ajudado o presidente do partido para defender os interesses do PROS e, efetivamente, agora, no mês de maio, já vários estados já começaram a resolver essa questão e é importante não só para a base de sustentação, mas é importante para o Brasil que nós possamos vencer essa série de indefinições, porque a indefinição, a dúvida, ela gera muitas vezes desconforto. Há sempre um certo constrangimento quando se fala em cargos, divisão do poder, né? Isso que o senhor disse, né? Numa guerra se divide, né? Se faz o butim. Mas o senhor acha que isso passou? Hoje ninguém mais fica constrangido em falar tão claramente assim sobre a divisão do governo, participação? Olha, eu falo isso abertamente porque acredito que na política, a política ela é em si também a disputa pelo poder. O que digamos, errado, o que é feio, é que essa disputa pelo poder e essa ocupação de cargo, ela seja motivada por interesses obscuros, obscenos, que muitas vezes acontece. Agora, o papel de dividir a missão de governar o país nos desafios que são colocados pelos que fizeram parte da base de sustentação é a coisa mais legítima, até porque faz parte da política, como disse, a disputa pelo poder. O que não se pode é que a vontade de se ter cargo seja para qualquer tipo de benefício que não defender e ajudar o governo a prestar um grande serviço ao cidadão. Nós temos aqui já algumas perguntas no Twitter. Emilson Costa, do Rio de Janeiro, ele quer saber, ao dizer que o PROS, votando a favor do projeto das terceirizadas, votou contra os trabalhadores, demonstra não ser aliado? E aí ele pergunta, ele diz assim, deputado, foi o seu discurso comentando sobre os projetos das terceirizadas, no caso da terceirização, que me convenceu do rompimento do PROS com o PT, certo? Bom, eu quero agradecer a ele que acompanhou de perto. Eu fiz duras críticas realmente ao PT pela forma de que se estava tratando o projeto de terceirização. O que fica claro é que, o que nós interpretamos é que era uma tentativa de jogar uma cortina de fumaça no ajuste fiscal. E que nós, nesse momento, nós não podemos, em muitos momentos, nós temos que dividir os interesses do governo com os interesses do PT. Agora, o PT precisa ser um partido que ajude a presidenta. E ter uma relação com os partidos da base, como uma relação de sapo e escorpião, certamente não vai ser de grande ajuda. Nós votamos porque precisávamos regular a terceirização, tanto é que no emendão que se modificou o projeto, nós votamos contra. Porque nosso interesse, junto com o do PDT, por exemplo, era exatamente regulamentar os mais de 12 milhões de servidores terceirizados e não deixar no limbo. Agora, a verdade é que se fez uma campanha nacional, desvirtuando o que era a verdade do projeto, por interesses políticos, e que isso, claro, atrapalha sempre a base de sustentação da presidenta quando ela é feita pelo partido dela. E isso foi uma crise que ainda precisa ser sanada, em face de que nós vamos chegar agora na votação do ajuste fiscal na semana que vem. A medida provisória 665 já vai estar sendo votada na terça-feira e a base do governo, a própria base do governo vai cobrar da CUT, por exemplo, da CTB. A CTB colocou, mesmo depois de ter votado contra a emenda 15 aglutinativa, colocou a minha foto, a foto dos deputados do PROS do Ceará, em vários outdoors em Fortaleza. Então, vai ser cobrado pela base se teremos 2 pesos e 2 medidas pelas centrais sindicais. Essa história do sapo e escorpião
É uma coisa antiga, uma história antiga na política, né? De um escorpião que queria atravessar um lago e pediu carona para o sapo. E o sapo falou, eu não vou fazer isso porque você vai me ferroar. Ele, acredite em mim. Aí no meio do lago ele ferroou o sapo e os dois morreram. O sapo perguntou por quê? Ele, é da minha natureza. O PT tem essa natureza? Ferrou amigos ou quem o ajuda? O que nós precisamos saber, e precisamos que isso fique claro, é que o PT tem que ajudar a presidenta Dilma a organizar a sua base. Porque, efetivamente, o que parece é que talvez seja um dos partidos que mais atrapalha nessa articulação. E essa forma de se fazer é que afasta. Eu tenho uma relação muito boa com o PT desde quando eu entrei na política, na minha base, no meu estado. Agora, o que aconteceu com o projeto da terceirização, ele colocou um novo momento em uma tentativa do Partido dos Trabalhadores de reaproximar com as centrais sindicais, depois do ajuste fiscal, ao preço de desgastar a relação com os partidos da base. O Emilson quer saber onde é que o PT está faltando com a verdade com relação às terceirizadas? Em muitos pontos. Começando, por exemplo, depois que a gente votou o texto base, espalhar nas redes sociais que vai acabar com o concurso público. Como se o texto já é específico, dizendo que essa lei só se aplica às empresas privadas. Por si, isso já... Ou seja, então não vai valer para o serviço público? Não vai valer para o serviço público. Não, mas foi a primeira emenda, né? A coisa que foi emendado para valer para o serviço público. A emenda foi para retirar o serviço público da terceirização. Foi retirado, mas a administração pública direta, ela já estava fora desde o texto base. O que estava no texto base era a administração pública indireta, empresas públicas, sociedade de economia mista, a exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, que efetivamente hoje terceirizam muito. Isso. Todo mundo terceiriza muito. E era para regularizar isso. Como é, por exemplo, que os concurseiros passaram o final de semana informados pelo PT de que ia acabar com o concurso público se a administração pública já estava fora. Os professores, em quase toda a minha base, dizendo que era de interesse de proibir a terceirização de professor. Eu tive que falar com os meus prefeitos para explicar que não era verdade. Isso tudo foi colocado, repito, na minha interpretação, para se tirar o foco. Vai terceirizar, sim, professor. Não, inclusive tem emenda ao projeto, de autoria da professora Dorinha, que retira o professor do projeto. Peraí, é professor da atividade privada? Da atividade privada. Mas agora, na atividade pública, já estava fora. Já estava fora. A emenda que foi aprovada no final, que às vezes gera alguma dúvida, eu fui contra a emenda, porque como é que no artigo 1º você diz que o projeto não se aplica ao setor privado, ao setor público, aí coloca a emenda dizendo que os direitos se estendem aos terceirizados do setor público. Ficou muito vago essa questão. Então, eu capitaneei essa defesa do setor público para que nós pudéssemos, fizemos um acordo de líderes de discutir em um projeto separado, se for o caso, criar uma comissão especial para tratar especificamente da terceirização do setor público. O que pode, o que não pode. E a presidente Dilma concorda? O governo concorda com essa sua proposta? Não, o governo tem interesse também de discutir. O problema da atividade fim no setor privado é impossível de você dizer o que é atividade fim em cima de uma infinidade de atividades econômicas. Mas se você falar do setor público, é mais fácil de você dizer em cada área do setor público o que deve ser atividade fim e o que é atividade meio. Deputado, eu tenho a impressão, depois de ler o projeto, que ficou de uma maneira tão esquisita que se houver a aprovação desse projeto, não há a menor possibilidade de terceirização no serviço público, tanto federal, como estadual, como municipal. E estamos falando de todos os setores, é proibição geral. Eu estou certo? Bom, a verdade é que quando você retira o setor público, você não proíbe, porque não houve emenda de vedação. Apenas se aplica ao setor público a lei ora vigente, que na realidade é regulamentado por uma súmula, que é a súmula 331 do TST. Isso. Nosso entendimento é nesse sentido. E quando foi colocada aquela emenda de que os direitos se estendem aos terceirizados do setor público, essa sim ficou uma grande dúvida. Quais são os direitos? Por exemplo, a responsabilidade solidária, ela é considerada como um direito? E terá que se aplicar ao setor público?
Estou falando nesse caso porque, nesse caso, o TST entende que no setor público a responsabilidade deve ser subsidiária e não solidária. Então, são divergências que acabou realmente nesse ponto, que foi um problema do PSDB. Mas porque não pode obrigar o poder público a ter uma responsabilidade solidária, ou seja, pagar os funcionários terceirizados quando as empresas que terceirizam não pagam. Isso é muito comum. A Câmara, então, isso é muito comum. O que acontece é que, como não existe uma regulamentação, em diversos casos, a Justiça tem colocado a responsabilidade para o setor público e, em diversos outros casos, existem divergências do próprio Ministério Público do Trabalho, nos municípios, nos estados, de dizer que tal serviço é atividade fim ou tal serviço é atividade meio. Por isso, nós temos que discutir a terceirização do setor público, especificamente em um projeto que trate do setor público, porque a realidade é totalmente diferente. É coerente. Agora, o senhor vê alguma possibilidade dessa regulamentação sair logo, uma vez que o Senado já disse, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que não vai botar esse projeto para votar a toca de caixa, que vai deixar ser bastante discutido nas comissões da Casa. Como é que o senhor vê, então, houve tanta pressa da Câmara? Bom, a pressa da Câmara foi em face da ADIM, que está no Supremo Tribunal Federal. Então, são temas polêmicos, mas que a função do Congresso, nem sempre nós podemos aprovar apenas o que tem consenso. Porque tem temas que não existe consenso, mas que são importantes a regulamentação para o povo brasileiro. Então, nesse ponto, eu acho importante o projeto da terceirização é um de muitos que precisam ser discutidos para poder ser apreciados. Agora, efetivamente, se o processo legislativo demorar muito, mais uma vez, nós vamos nos render a uma forma de legislar indireta via um ADIM do Supremo Tribunal Federal. O Supremo colocou data, né? Se o Congresso não aprovar, vai decidir e definir essa questão da terceirização. Nós não temos como dizer que eles estão errados. Deputado, é um debate intenso nos últimos meses sobre isso, né? No último mês, praticamente. É isso mesmo? É uma mudança tão radical assim? Ou o senhor considera que é só uma regulamentação e que não é nada importante? É importante essa regulamentação porque nós temos que garantir, foram muitos os direitos garantidos aos terceirizados que hoje não existem. Como, sobretudo, a questão de obrigar o contratante a fiscalizar o recolhimento dos direitos dos contratados, vedando a pejotização. A pejotização, no meu entender, é o mais grave da terceirização. O que é a pejotização? É o servidor que é contratado por CLT, sai, vira um microempreendedor individual e é contratado terceirizado da mesma empresa para diminuir a carga tributária. Isso gera um problema para o Brasil. Isso virou uma mania nacional. Existe em diversos setores. Então, nós vedamos, agora dando um prazo de 12 meses mínimo para aquele que trabalhou ser terceirizado. Isso vai desestimular em muita pejotização. A criação dos fundos de recolhimento de parte do faturamento para que fique numa conta como garantia de caso não seja feito recolhimento de algum direito ou de algum benefício do contratado. São muitos os direitos que realmente beneficiam ao terceirizado. Agora, a verdade é que a discussão política, ela sobrepôs a discussão técnica. Isso, claro, faz um grande prejuízo a tudo. E acabou bagunçando também a base do governo, né? Esse enfraquecimento do PT e também esses problemas econômicos que o governo vem passando, por exemplo, as pedaladas, estão levando aí a oposição a tentar propor um impeachment da presidente Dilma Rousseff. O senhor vê espaço para isso? O Emilson quer até saber, quando o TCU, por unanimidade, diz que o governo cometeu ilegalidade com as pedaladas, não é prova para a abertura de impeachment? O impeachment, na minha defesa, será sempre contra o impeachment, até porque nós estamos falando de uma presidente que acabou de ser eleita democraticamente em outubro, no seu 4º mês de governo. Eu acho que o instrumento do impeachment ele deve ser um grau de recurso, exceção. Imagine o Brasil, que é uma democracia recente, 27 anos de nova democracia, vai passar pelo seu 2º impeachment, caso venha a acontecer. E os partidos de oposição já declararam que vão realmente fazer uma reunião e vão apresentar um texto
Isso é um enfraquecimento da estrutura democrática. Eu não acredito que seja forma de se fazer e isso torna uma instabilidade política que hoje atinge a presidenta Dilma. Mas os precedentes, sempre na Câmara, os precedentes são perigosíssimos. Se abrir um precedente como esse, de um impeachment político, muitas vezes político, que várias coisas piores já aconteceram em outros momentos e não chegou nem perto de se fazer impeachment, e, sobretudo, chegando a ela, que até agora, nas denúncias que estão sendo feitas, não tem o dolo direto, nem o envolvimento mais direto. Tem várias coisas piores que já aconteceram. Não, nós temos que falar aqui de crises em todos os partidos, em todos os governos. Todas elas já aconteceram. E com insumos maiores para se tentar fazer uma coisa desse tipo. O impeachment não pode ser instrumento político. É verdade. Porque isso, se for instrumento político, é uma medida ou não de é verdade, né? ou não é verdade, que a oposição e a população que está se manifestando está pedindo impeachment com finalidade política. Pois é, deputado, e com o agravante de que o Partido dos Trabalhadores tem uma militância muito aguerrida, não vai permitir, né, que isso aconteça dessa forma. Eu repito, o problema é você ter um precedente de impeachment fundamentado em argumento político. Isso, por si, é uma crise no momento onde nós precisamos consolidar a nossa democracia. E isso é importante para todos nós. Se existem erros, se existem equívocos, todos devem ser penalizados. Agora, o instrumento do impeachment, ele não pode ser ferramenta política. Essa é a nossa posição. Não é uma defesa pessoal, não é uma defesa apenas da presidenta Dilma. Nós estamos falando de uma questão jurídico-política, que hoje o alvo é o PT, mas amanhã pode ser o PSDB, pode ser o PROS, pode ser um outro partido, se for para se ter politicamente uma decisão a favor do impeachment, é melhor a gente discutir, colocar um parlamentarismo e aí sim a gente tem mais legitimidade para discutir politicamente a mudança do primeiro-ministro, em caso. E essa guinada aí que a oposição está dando em relação às questões eleitorais, né? Porque depois falou-se primeiro nas pedaladas, aí houve uma divisão interna no PSDB, que não, o próprio ex-presidente Fernando Henrique disse que o partido estava sendo precipitado quando se referiu à possibilidade de impeachment por causa da situação econômica, mas agora o PSDB começa a voltar para o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral e tentando ali linkar a campanha da presidente Dilma Rousseff pela reeleição com as denúncias com desvio de recursos da Petrobras. O senhor vê alguma chance disso aí vingar ou ainda é querer forçar a barra? É evidente que todo tipo de discussão nesse sentido vai ser uma forçação de barra, porque fica claro, fica nítido que é uma tentativa de terceiro turno. Nós não podemos, em nome do país, da estabilidade do país, tentar patrocinar um movimento político contínuo que hoje as agências de risco que avaliam o Brasil, elas não estão olhando apenas para o nosso plano econômico. Hoje a instabilidade política tem sido um fator crucial. A Moody's, quando veio em Brasília, foi ao Congresso Nacional. Então, acho que é uma coisa que talvez nunca tenha acontecido antes no Brasil. E isso, claro, atinge não só o governo, mas atinge a todo brasileiro. Porque nós precisamos, o ajuste fiscal, em muitos pontos, na realidade, é uma correção de erros históricos que precisa ser feito, mas nós precisamos dar uma demonstração para o mundo de que estamos cortando na carne para projetar o Brasil para um crescimento. E isso precisa passar por uma estabilidade, além de econômica, mas uma estabilidade política. Bom, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Eu e José Maria Trindade conversamos hoje com o líder do PROS, deputado Domingos Neto. Você ainda pode mandar as suas perguntas para 0 Operadora 17 3355
8432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br. Tem ainda o meu Twitter, @DNRotenburg, que aparece aí no rodapé da sua telinha. Não sai daí, voltamos em 2 minutos.